Olá, vamos continuar então. Nós estamos discutindo as questões dentro do bloco de conhecimentos bancários, sistema de pagamentos brasileiro, da Sesgran Rio. Bom, na nossa sequência, o que é que nós vamos avaliar? Agora uma questão sobre CETIP, né? Já discutimos algumas sobre Selic, sobre o objetivo do sistema de pagamentos brasileiro, e agora vem falando o seguinte: a CETIP, mercados organizados. Lembrando aí que eu já ajustei o nome, né? Porque em 2008 ela ainda chamava Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e atualmente é Mercados Organizados Sociedade Anônima. Bom, foi criada lá em 1986 pela Andima, em conjunto com outras entidades representativas do sistema financeiro e o Banco Central, tá? Então a Andima participou com o Banco Central, criou o Selic, depois a Andima deu uma força para criar também a CETIP. A criação da CETIP teve como principal objetivo, letra A, satisfazer os grandes investidores, garantindo maior rentabilidade dos títulos públicos? Não, aqui foi até falta de criatividade da Sesgran Rio colocar essa afirmação, né? Primeiro, que a CETIP não trata de títulos públicos, trata só de títulos privados. E outra, não se criaria uma clearing para satisfazer grandes investidores, aumentando uma rentabilidade, muito menos de títulos públicos que não passa pela CETIP, ok? Só vou abrir um parênteses. CETIP até registra títulos públicos, mas não são os mesmos títulos que estão no Selic nem na Câmara de Ativos. Aqui são os títulos que foram utilizados como moeda de privatização. Você acredita que já teve uma questão chamando esses títulos da CETIP de moeda podre, ok? Pode vir com esse nome, porque são títulos que já tiveram um prazo decorrido, ou seja, já venceram, o Tesouro não pagou, isso foi em outras épocas, tipo uma TDA, que é um título de dívida agrária. Então ele ficava no mercado como se fosse lá um cheque sem fundos, diríamos assim. Então, depois, no período de privatização, o governo aceitou que esses títulos, que já tinham prazo vencido, fossem utilizados para participação nas privatizações. Então, esses títulos são custodiados e registrados lá na CETIP, tá? Mas o grande foco, o grande objetivo da CETIP foram os títulos privados. Bom, letra B, conduzir as operações de transferências do mercado interbancário de títulos públicos por meio de movimentação eletrônica. Não, nós até já discutimos aqui que a CETIP registra, né, as operações interbancárias com títulos privados. Então, por exemplo, o CDI, que eu citei ali como um dos títulos registrados na CETIP, Certificado de Depósito Interbancário, é um título emitido por uma instituição financeira quando ela pega dinheiro emprestado com a outra. E não essa operação interbancária de títulos públicos, ok? Operações interbancárias de títulos públicos entram registradas lá na Selic, no Selic, né? Letra C, garantir mais segurança e agilidade às operações realizadas com títulos privados, substituindo a movimentação física de títulos por registros eletrônicos. Ó, certíssimo, né? Então, o grande objetivo da CETIP era garantir mais segurança e agilidade às operações com títulos privados. Por quê? Porque não existiria mais a movimentação em papel e os títulos passariam a ser eletrônicos. Hoje a CETIP, assim, é uma das maiores clearings, inclusive da América Latina, e tem um papel extremamente relevante nessa condução das liquidações de uma forma segura e transparente. Bom, letra D, facilitar a realização das operações bancárias, garantindo a custódia dos títulos e a liquidação eletrônica de faturas, como, por exemplo, os pagamentos realizados pela internet. Não, isso aqui não tem nada a ver com o objetivo da CETIP, tá? Quando fala facilitar as operações interbancárias, garantindo a custódia dos títulos, até aí tudo bem, poderia até ser uma operação, né, um objetivo da CETIP. Mas não liquidação eletrônica de faturas, né, como, por exemplo, operações realizadas pela internet. Isso aqui, se a gente tem, por exemplo, eu faço uma transferência via internet, isso vai pesar na compensação, né? Eu faço lá uma TED, isso entra lá via STR, não foi papel da CETIP. Até, olha como que essa afirmação foi sem criatividade.
Lá em 1986, a gente nem tinha internet, assim, nas instituições financeiras, né? Não existia o internet banking, muito pelo contrário. Então, isso aqui, se a gente raciocinar um pouquinho nessa linha, já eliminaria essa questão. E a letra E, modificar a estrutura do mercado bancário nacional, introduzindo o conceito de banco remoto, onde os clientes podem realizar suas operações financeiras sem precisar sair de casa. Não, isso aqui é a ideia do internet banking, né? Todas as operações que eu faço no autoatendimento, inclusive, facilita a vida do cliente, mas isso não era o objetivo da CETIP. Aqui está muito claro a resposta à letra C, facinha essa. Bom, mais uma. Ainda aqui uma prova de 2012. Com as alterações do SPB, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia passou a liquidar as operações com títulos públicos em 2 dias úteis, 3 dias úteis, 1 semana, em tempo real ou em curto prazo. Lembra que nós falamos como é a liquidação no Selic? Ele é feito na modalidade LBTR, liquidação bruta em tempo real. É operação por operação no momento que a operação é realizada. Tá? Aqui uma questão boa também, cai com muita frequência. Fala, qual é a modalidade da liquidação dos títulos públicos federais? Aí, em tempo real, seria uma boa pergunta também. Na sequência, agora a prova é uma prova do Banco do Brasil, 2010, ele fala o seguinte: o Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, foi desenvolvido em 79, né? Foi em 79, mas começou a operar na década de 80, pelo Banco Central e pela Ambima. Aqui eu também já ajustei o nome, tá? Porque o nome correto aqui seria Andima, que é o nome da época. Bom, com a finalidade de, letra A, custodiar os títulos públicos e privados negociados no mercado aberto antes de sua liquidação financeira. Não, o que está aqui? Falou Selic, nós vamos associar com o quê? Títulos públicos federais. Selic não tem nenhum título privado. Então aqui nós já podemos padronizar, porque você pode observar que aqui eu pensei as questões de sistema de pagamentos como um todo. E nós vamos ver que a grande maioria é sobre Selic e CETIP, ok? Então nós já podemos padronizar Selic. Não é uma companhia, é um sistema, na verdade é um grande computador lá dentro do Banco Central. É pública, porque pertence ao Banco Central, ok? Liquida exclusivamente, pode aí sublinhar, anotar no cantinho do seu caderno, exclusivamente títulos públicos federais. Títulos públicos federais são os títulos emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional. Abrindo aqui uma ressalva para chamar a atenção que, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde 2002, o Banco Central não está emitindo mais títulos públicos. Então, hoje, na prática, os títulos que eu tenho no Selic são só os títulos do Tesouro. Mas se a questão vier, o Selic pode custodiar, registrar e liquidar títulos emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro, está correto. Atualmente, por acaso, não tem título do Banco Central, mas se tiver, ele vai ser registrado lá no Selic, ok? Então aqui, o que está errado é porque eu não tenho títulos privados lá no Selic. Letra B, liquidar financeiramente as ações negociadas no mercado de bolsa de valores e custodiar os títulos públicos. Então aqui, custodiar os títulos públicos está correto, que é o papel do Selic. O que está errado? Liquidar financeiramente as ações. Quem faz isso? Hoje a Câmara de Ações, né? A Câmara de Ações, até agora, meados de 2013, chamava CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, e foi transformada em Câmara de Ações. Por isso que a letra B está errada. Letra C, regular e fiscalizar a atividade de liquidação e custódia dos títulos públicos federais exercida pelas instituições financeiras. Muitas vezes o candidato tem a tendência de falar assim, ah não, essa é certa, olha lá, atividade de liquidação e custódia dos títulos públicos federais é o Selic. Não, por quê? O que está errado? Regular e fiscalizar. Regular e fiscalizar a liquidação e custódia dos títulos, aqui observe, exercida pelas instituições financeiras, é papel do Banco Central. O que o Selic vai fazer? Ele vai fazer a liquidação e a custódia e não regular e fiscalizar a atividade de liquidação e custódia.
Isso aí é papel do Banco Central e não do sistema. Letra D, verificar e controlar o índice de liquidez dos títulos públicos e privados antes da sua custódia. Não, isso aqui não é papel de nenhuma clearing, ok? Então, verificar e controlar o índice de liquidez dos títulos públicos, a gente pode até falar que o Banco Central se preocupa com isso, porque isso faz parte da condução ali do instrumento de política monetária. Porque a quantidade de títulos públicos do mercado vai impactar a liquidez. Agora, dos títulos privados, não, muito menos antes da custódia, né? Você fez uma operação com títulos públicos federais, nós vamos fazer a liquidação bruta em tempo real e automaticamente já vai custodiar. E letra E, controlar e liquidar financeiramente as operações de compra e venda de títulos públicos e manter a sua custódia física e escritural. Essa é a nossa resposta, onde nós vamos chamar a atenção o seguinte: papel do Selic, hoje, controlar e liquidar financeiramente as operações de compra e venda de títulos públicos e manter a custódia escritural, porque hoje nós não temos mais emissão de títulos em papel. Só que lá nós estamos falando da criação do Selic. Então, na época, a finalidade também era manter a custódia física, porque o estoque de títulos do mercado era um estoque físico. Tudo bem?